Teorias da aprendizagem, a educação e as transformações da sociedade. Objetivos dessa videoaula. Educação em enfoque positivista. As novas formas de conceber e de interpretar a ciência e a sociedade repercutem sobre a educação que, segundo o enfoque positivista, deve ser entendida como instrumento de inserção, de integração dos indivíduos à vida social, visando a manutenção, a continuidade, enfim, a perpetuação da sociedade. Destacam-se, assim, as funções uniformizadora e diferenciadora da educação que, por um lado, visa integrar os indivíduos ao contexto da sociedade, transmitindo valores e desenvolvendo atitudes comuns a todos, e, de outro lado, visa diferenciá-los, respondendo à divisão social do trabalho. A pedagogia durkheimiana define o processo educacional como sendo o meio pelo qual os sistemas se constituem, se mantêm e se perpetuam, destacando-se fundamentalmente os processos de conservação e de continuidade, bem como os de ordem e de equilíbrio dos sistemas. O processo educacional positivista, considerado o meio pelo qual os sistemas se constituem, se mantêm e se perpetuam, é o conservadorismo. A visão fragmentada da educação contribuiu para que o ensino tivesse por centralidade a reprodução do conhecimento, onde a ênfase se encontrava na memorização dos conteúdos e no produto do processo pedagógico. Descuida-se também do processo de apropriação crítica e inteligente do conhecimento, e mais ainda, de sua produção, uma vez que o ensino encontra-se essencialmente centrado na reprodução do conhecimento já produzido. Descuida-se também do processo de apropriação crítica e inteligente do conhecimento. Para Eloísa Luque, o conhecimento no positivismo é submetido a um tratamento metodológico analítico, linear e atomizador, que, mediante o raciocínio lógico formal, o distancia da realidade da qual emerge, proporcionando informações isoladas que passam a valer por si só, o que contribui para incapacitar o homem a compreender o mundo, a sua realidade, e a posicionar-se diante de seus problemas vitais e sociais. O aluno é considerado apenas em sua dimensão cognitiva, em total rejeição a expressões do domínio afetivo e psicomotor, associados à atividade, donde passa a ter um elevado caráter de passividade. Assim, no momento histórico em que predominou o paradigma da produção em massa, o processo de desqualificação e atomização de tarefas ocorrido no âmbito da produção e da distribuição foi também estendido aos sistemas educacionais, sendo que o objetivo fundamental da educação consistiria em empurrar a informação para o aluno, sendo ele visto como um produto que está sendo montado. Na escola, a estrutura de controle do processo de produção, composta por diretores e por supervisores, tem por objetivo verificar se o planejamento da produção está sendo cumprido, através do currículo, de métodos e de disciplinas, considerando-se que a racionalidade do processo seria capaz de produzir alunos capacitados.
O saber científico, que pretendia libertar o conhecimento do dogmatismo, possibilitando aos indivíduos e à sociedade um progresso cada vez maior, acabou por transformar-se em razão instrumental que, por meio do controle lógico-tecnológico, implantou a tecnocracia, que passa a gerir todas as esferas da vida humana, além de que o poder da ciência e da técnica passa a ser controlado e utilizado por grupos humanos na defesa de seus interesses particulares. Nesse processo, o ato de aprender e de ensinar transforma-se em questão meramente técnica, reduzindo a competência docente ao domínio dos meios. Os professores tornam-se meros executores de estratégias predeterminadas, perdem de vista a dimensão política do processo educativo. A autoridade do professor é considerada como líder instituído, tem o direito legítimo de exercer seu poder sobre os alunos, visando integrá-los à ordem social estabelecida. Os conteúdos positivistas complexos apresentam-se fragmentados, categorizados e hierarquizados, devendo o professor cumprir as normas e certificar-se de que eles estejam sendo passados de forma precisa, objetiva e equânime. Quando são negadas as possibilidades de professores e alunos poderem intervir nos processos produtivos e educacionais de que participam, sendo também impedidos de participar dos processos de reflexão crítica sobre a realidade, desta forma, reduz-se a educação institucionalizada exclusivamente a tarefas de custódia das gerações mais jovens. Diretrizes educacionais e curriculares. Currículo escolar descontextualizados, distantes do mundo experiencial dos alunos. Disciplinas escolares de forma isolada, atividades de memorização de dados, decorar dados e conceitos sem significação, supervalorização das notas escolares. O ato de aprender e de ensinar transforma-se em questões meramente técnicas, redução da competência docente. Anos 70, a dimensão política da educação foi sendo, aos poucos, resgatada pelas escolas a partir das teorias reprodutivistas. Personagens dessas teorias: Bourdieu e Passeron, 1983. Para eles, a ciência não está livre de interesses. Caráter ideológico da educação como aparelho de distribuição dos indivíduos por classes que cria, mantém e reproduz socialmente qualificações especializadas que têm um certo grau de relevância para o modo de produção. Também contribui para o avanço da educação. A partir dos anos 70, as teorias progressistas, representadas pelas ideias de Snyder, Grant, Manacorda, Paulo Freire, dentre outros. A educação baseada no paradigma fordista tem sido constantemente criticada, uma vez que o ato de aprender e ensinar tornou-se uma questão meramente técnica. A tecnocracia instalada no interior das escolas, utilizando-se do discurso da racionalidade e da eficiência, separou o saber do fazer, desperdiçando o potencial mais nobre do homem, que é a sua capacidade de pensar e de criar. Além disso, este paradigma mostrou-se ineficiente, colocando no mercado um profissional incapaz de agir e de sobreviver face às exigências da sociedade emergente.
Apple, 1989 e São Tomé, 1998, colocam: as habilidades exigidas dos estudantes estão prioritariamente relacionadas com o sistema de poder, sendo a obediência e a submissão à autoridade as categorias fundamentais da aprendizagem nas salas de aula. Contribuições da física quântica, da matemática, microfísica, da química e da biologia. Evolução do pensamento educacional, tendência crescente de superação do pensamento newtoniano-cartesiano. Diferentes denominações, tais como, aí a educação passa a ser chamada, processo de educação holístico, sistêmico, emergente, visão de totalidade e o desafio de buscar a superação da reprodução para a produção do conhecimento. Santos, 1987, coloca aqui o seguinte: destaca-se a tendência à superação da distinção entre ciências naturais e ciências sociais e a influência das segundas sobre as primeiras, introduzindo neste processo os conceitos de historicidade, de liberdade, de autodeterminação e de consciência, colocando no centro do processo de conhecimento a pessoa, considerada como sujeito e autor do mundo. Pergunta: explique a afirmação abaixo e escreva o maior número de linhas possíveis para que você possa ficar bem próximo de responder uma pergunta dissertativa num processo de avaliação.